tu tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quero pedir a Milena que faça uma oração para eu passar as oportunidades. O conjunto Shalom Adonai tocou oportunidade logo após o grupo de geração de adoradores. Conjunto Shalom Adonai, salve os irmãos com a paz do Senhor. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpos de glória. E uma só voz da igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está o rosto da tua vitória? Onde está a estrela primordial? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia
agradecer a oportunidade em nome de Jesus. O conjunto de geração de adoradores, logo após o Jean, com oportunidade. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Deus está contigo no deserto e não vai te abandonar. Se levante e olhe para o céu agora, que a vitória vai chegar. Deus jamais permitiria que você enfrentasse o inimigo para perder. Se Ele permitiu o vale em sua vida, é para exaltar você. O inimigo disse que você jamais conseguiria suportar. Jeová mostrou para ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é eterno, santo e poderoso, de Judá ele é o leão. Que você jamais conseguiria suportar. Jeová mostrou para ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é eterno, santo e poderoso, Judá, ele é o leão. Fornalha, nenhum filisteu, nem tão pouco
de Jesus. O Jean tá com a oportunidade logo após a Laís. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Minha história é muito triste. Eu nasci deficiente sem poder andar. Me deixaram à beira de um tanque em Jerusalém. Meus parentes não apareciam nem para me visitar. Diziam que de tempo em tempo um anjo descia ao tanque para na água tocar, e o primeiro que ali chegasse curado já seria. Eu tentava, mas não conseguia, outro ia em meu lugar. Passaram-se anos e anos, já havia 38 anos que eu estava ali. Minha angústia era noite e dia, na verdade eu nem sequer sabia o que era sorrir. De repente Cristo ali chegou, onde eu estava ele encostou. Queres ser curado? Foi me perguntando. Eu disse sim e ele me curou. Com seu milagre ele me levantou. Peguei a cama e saí andando. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Fui aleijado, desprezado, esquecido, humilhado, mas agora estou curado, abençoado pelo Rei Jesus. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Fui deixado abandonado por amigos rejeitados, mas um dia fui achado e abraçado pelo Rei Jesus. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Me perguntaram quem mudou a minha história, quem me fez andar agora, quem tirou a minha dor. Eu respondi, quem fez o milagre em mim, quem me fez feliz assim, foi Jesus, meu Salvador. De repente Cristo ali chegou, onde eu estava ele encostou. Queres ser curado? Foi me perguntando. Eu disse sim e ele me curou. Com seu milagre ele me levantou. Peguei a cama e saí andando. Ei, olha pra mim, lembra de mim. Fui aleijado, desprezado, esquecido, humilhado, mas agora estou curado, abençoado pelo Rei Jesus. Ei, olha pra mim, lembra de mim.
está com oportunidade logo após o grupo dos varões. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu tomei a rouca, se eu parar, os irmãos que souber podem continuar. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com esta obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, podes me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro, eternamente dependente, Senhor. Eu sou. Sou apenas barro, podes me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O conjunto dos varões está com oportunidade. Saudamos, irmão, com a paz do Senhor. Convidamos a igreja para adorar o Senhor com o hino 545.
conjunto de geração de adoradores está com a oportunidade. Com essa oportunidade, eu quero pedir que tirem as ofertas. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados do céu, com risco de morrer, quando me encontro aparecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não. Eu entrego com os olhos voltados do céu, com risco de morrer, quando me encontro Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não devo enquanto impede que ande na escuridão, em mortandade que assole ao meio-dia. Se eu for fiel, eu moverei
Irmãos, eu quero pedir desculpa para quem eu não dei oportunidade, mas infelizmente as horas já estão avançando. Eu vou pedir o Tivalci que ore para passar a palavra para Simone, que vai estar trazendo a palavra esta noite. Eu agradeço a minha oportunidade. Quero convidar a Simone para estar assumindo aqui o púlpito. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu sei que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite, através da sua filha que está aqui na responsabilidade de transmitir aquilo que Deus já falou ao seu coração. Amém? Amantíssimo e eterno Deus, mais uma vez a tua filha está na responsabilidade de transmitir a tua palavra, Deus. Usa na beleza da tua santidade, prepare os nossos corações para receber a tua palavra, Pai. E que a tua palavra possa germinar, crescer e produzir frutos nas nossas vidas. Ó Deus, fale mais uma vez conosco nesta noite, através da tua palavra, usando a tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amém? Feliz por estar aqui mais uma vez. Hoje quem me acompanha é o Joaquim, né? Minha família está lá, a gente tem culto também, na responsabilidade lá, então falei, sobrou o Joaquim, que Joaquim aonde a mãe vai, ele ainda vai, né? Porque ele não tem jeito não. Eles brincam lá na igreja, Simone, mas o Joaquim... Eu falei, gente, Joaquim tem que ter muita roupa, porque ele vai de manhã, de tarde, à noite, toda hora que a mãe dele vai, ele vai também. Porque não fica, glória a Deus. Nossos filhos são bênção. Nossos filhos são herança do Senhor na nossa vida. E uma coisa que eu falei para Deus, rapidinho, meu filho ficou 15 dias em Teresópolis, trabalhando lá no Jumeme, campo missionário que tem lá, e eu fui num culto lá, né? E uma das responsáveis pelo trabalho, ela tinha uma criança de 4 anos assim, 3, 4 anos. Aquilo me impactou. Que aquela mulher, ela era líder do grupo que o meu filho estava trabalhando. E ela trabalhou os 15 dias com aquela criança do lado. Ela ministrava, às vezes o menino dormia, não era pequenininho assim não, o menino do tamanho da Laís assim. O menino dormia, ela colocava ele nas costas e ela ministrava, ela pregava, ela orava, ela intercedia. E sem ela falar uma palavra, aquilo me impactou. Quantas das vezes nós temos limitado para não fazer a obra de Deus? Eu mesmo. Quantas vezes eu falava assim, não vou na igreja não, estou cansada, criança, chora, corre dentro da igreja e faz isso, faz aquilo. O Senhor falou comigo, seus filhos são herança, eu os dei, não pode ser empecilho. Lógico, tem casos e casos, né? Tem dia, hoje mesmo, meu do meio estava com febre, mas nossos filhos são bênçãos, e aquela mulher me impactou sem falar nada. Então, né, qual é a tua motivação de estar aqui hoje? O que te leva hoje a adorar o Senhor? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vozes. Qual é a voz que você tem ouvido? Que tem te motivado ou desmotivado você? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, do 8 ao 13. Uma passagem muito conhecida. 1 Reis, capítulo 19, do 8 ao 13. Amém? Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites até o monte de Deus Horebe. E ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada dos teus profetas. E eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. E lhe disse Deus: sai para fora, te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava.
e um vento grande e imponente que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E o fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave murmúrio. E quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa, saiu e ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Amém? Uma passagem muito conhecida, a gente sempre vê falar muito sobre Elias. Elias foi considerado um dos maiores profetas, um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, vamos dizer assim. Um homem que palestrava com Deus, ouvia a voz de Deus, discernia a voz de Deus, Elias era um profeta que ele tinha intimidade com Deus. Nós conhecemos, quando nós vamos ver a história de Elias, quantas coisas através de Elias e junto com Deus, no direcionamento de Deus, aquele homem, ele foi usado por Deus. Nós vemos que aquele homem foi sustentado por corvos. Sabemos que aquele homem também, Deus levou ele até uma cidade e usou uma viúva para que alimentasse ele. Ali aconteceu um milagre, que aquela mulher só tinha farinha, um pouquinho de azeite, e através da vida de Elias, Deus fez o milagre. Depois ressuscita o filho daquela mulher. E depois, um dos milagres mais conhecidos que muito se fala, que é sobre os 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que o Senhor manda Elias falar a Acabe que não choveria naquela terra por um tempo. E quando você vê a história, Elias foge, o Senhor o alimenta, até chegar nos profetas, aonde ele chama o povo e manda eles escolherem a qual Deus servir, Baal ou Deus de Israel. Aonde reúne no holocausto os 450 profetas de Baal. E ali tem lançado aquele desafio. Todos nós conhecemos essa história. Aonde os profetas de Baal clamam aos deuses dele, nada acontece. E quando Elias clama ao Senhor, Elias ainda manda que mate o bezerro, coloque sobre a lenha, ainda coloque água nos cântaros. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor manda fogo. Nós conhecemos essa história. Então Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, ouvia direcionamento de Deus. Só que em um determinado ponto, depois desse grande, vamos dizer assim, feito, desse milagre, dessa história, aonde acontece que o Senhor manda fogo, e Elias mata os 450 profetas de Baal. Elias manda falar com Acabe que Deus mandaria a chuva, ou seja, ele tinha um relacionamento com Deus. Só que, diante de uma voz, de uma mulher, Elias, que estava acostumado, que tinha vida com Deus, se esconde numa caverna. Quando Jezabel sabe que Elias matou os 450 profetas dela, de Baal, lá do Deus dela, o que ela faz? Manda falar que quer a cabeça dele. E com medo, o que Elias faz? A Bíblia diz que Elias foge, se assenta debaixo de um zimbro, caminha mais ou menos um dia no deserto, se assenta debaixo de um zimbro. Zimbro era um arbusto, uma árvore não muito grande, com raiz resistente, que aguentava o clima do deserto. Elias se senta ali, deseja a morte. E mais uma vez, o Senhor manda o anjo ali para alimentar Elias e fala: Elias, levanta, come e anda. E Elias sai dali, anda um tempo e se esconde numa caverna. O que eu quero dizer é que todos nós estamos sujeitos a viver momentos na nossa vida, a passarmos por situações aonde, por mais que nós tenhamos intimidade com Deus, por mais que o nosso relacionamento seja frequente com o Senhor, todos nós passamos por situações que, se nós não soubermos discernir e entender a voz de Deus na nossa vida, nós podemos fraquejar. Isso não é fraqueza porque eu sou fraco ou porque você é fraco. É porque viver uma vida e um relacionamento com Deus não é fácil. Porque existem vozes aleatórias que nos perturbam o tempo todo, nos tentam tirar do foco da onde o Senhor quer nos levar.
nos tiram do propósito pelo qual Ele nos chamou e mata aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. A primeira voz, vamos dizer assim, que fez com que Elias se escondesse dentro daquela caverna, foi a voz do medo. Um homem que enfrentou 450 homens, uma multidão, diante da voz de uma mulher, aquele homem teve medo. E está aí uma voz que tem nos paralisado dia após dia. Quantos de nós não conseguimos avançar em muitas coisas na nossa vida, porque nós temos dado ouvido à voz do medo? E o pior é que muitas das vezes essa voz do medo é algo que talvez nem vai acontecer. Nós vivemos amedrontados com voz que Satanás sopra nos nossos ouvidos por algo sofrendo que talvez nem vai acontecer. E o medo nos paralisa. O medo nos faz fugir do propósito que o Senhor tem por nós, conosco. O medo nos faz voltar da onde nós estamos, ou parar e não ir para frente. Quantas das vezes nós idealizamos coisas, sonhamos, planejamos, mas o medo nos impede de avançar. Isaías 41:10 diz: não temas, porque estou contigo, eu te fortaleço e venho ao teu socorro. Quando nós olhamos para a Bíblia, quantas vezes repetidamente nós vemos esse versículo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te seguro pela tua mão, eu não te deixo cair. Mas às vezes, diante das circunstâncias que batem a nossa porta, porque é muito fácil falar, difícil é viver. É fácil eu dizer que sou forte se eu não estiver passando a situação que talvez a Juliana esteja passando. O que para mim talvez seja algo fácil de vencer, para ela talvez seja um pouco mais difícil. Todos nós temos limitações em alguma área da nossa vida. Todos nós passamos por processos, dificuldades que nos paralisa. E se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus para nos fazer avançar, nós vamos parar no mesmo lugar e não vamos sair dali. Quantos ministérios parados por medo? A palavra de Deus diz também em 2 Timóteo 1:7: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Às vezes a gente para diante de algumas situações e, enfraquecidos, a gente quer retroceder. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo: vai com medo mesmo, vai se arrastando mesmo, vai com dificuldade mesmo. Não olha para um lado nem para o outro. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu renovo as tuas forças. Está com medo? Passa por cima, vai por cima. Não deixa com que o medo paralise o projeto que o Senhor tem na tua vida. Não deixe com que o medo faça você voltar ou retroceder da onde você está. Ah, Simone, mas eu parei há muito tempo. Não importa. Deus não se limita a tempo, lugar ou pessoa. Deus se limita a um coração disposto, obediente e que confia nele. Outra voz que tem nos assolado, que tem nos tirado do foco do Senhor, é a voz do desânimo. Eu acho que nunca teve um tempo onde a igreja viveu um tempo de tanto desânimo. E nenhum nem outro não. Quantas das vezes nós temos ficado desanimados? E não é só desanimados com a obra de Deus, não. Desanimados com tudo. Quantas das vezes a gente olha para os projetos que a gente faz, coloca no papel lá e de repente você olha e fala: não vou lutar não. Vou parar aí mesmo. Lutar para quê? Tentar para quê? Avançar para quê? A fraqueza e o desânimo bate a tal ponto de pensar assim: eu não vou conseguir,
Queridos, entenda uma coisa: a tua palavra tem poder. O que sai da tua boca te leva ou te traz para trás. Não ouça a voz de desânimo batendo no teu ouvido dizendo que você não vai conseguir, não é para você, não vai chegar lá. Querido, você vai conseguir, você vai chegar lá sim, porque o Espírito Santo de Deus está com você. A palavra de Deus diz em Josué 1:9: não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Não é a tua força, entende isso? Nós precisamos entender que de nós mesmos não somos, não temos e não podemos nada. A nossa força vem do Senhor. O nosso sustento vem do Senhor. A palavra diz: sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, sou eu que te renovo. Simone, eu parei, estou cansado. Você pode cansar? Quem falou que você não pode cansar? Claro que pode. Você não é de ferro, você não é super-homem. Se colocar na tua cabeça que você é super-herói, desculpa, mas te enganaram. Você é barro, como foi cantado aqui. É dependente do Senhor, você pode cansar. A Bíblia diz que Neemias, quando recebe a notícia que os muros tinham sido destruídos, sabe o que Neemias fez? A Bíblia diz que Neemias senta, chora, jejua e ora. Aparentemente 120 dias Neemias fica parado, chorando, lamentando. Mas chegou uma hora que ele levantou, jejuou, orou e partiu para cima. Você pode parar. Você tem direito de estar cansado, você só não pode parar. Você pode descansar, mas você não pode parar. Você pode descansar, você não pode retroceder. Está cansado? Para, respira, ora, só não retrocede. Não deixa a voz do desânimo trazer você de volta para o lugar que o Senhor já te tirou. Queridos, se nós pararmos para contar testemunho aqui essa noite, todos terão testemunho de lugares que o Senhor tirou. Eu mesmo tentei suicídio várias vezes. Hoje, quando eu olho para trás, a misericórdia de Deus me alcançou. E você acha que tem dia que eu não quero parar, não? Essa semana mesmo falei com a minha cunhada, falei: Tamires, eu vou parar, vou dar um tempo, não vou ministrar mais, vou dar um tempo, estou cansada. Eu dou aula na escola dominical para os jovens e às vezes eles me sugam, e eu amo estar no meio deles. O Senhor falou: se você parar, eu levanto o outro. O Senhor não precisa de mim para nada não, queridos. Não precisa de você para nada não. É misericórdia em cima de misericórdia. É graça sobre graça renovada todas as manhãs sobre a nossa vida. Só que Ele nos chamou. E aí, qual é a voz que você vai deixar dominar o teu pensamento? Descansa no Senhor, mas levanta. Não desanima. Não deixe com que essa voz tire a tua motivação. Queridos, deixa eu te falar, se a tua motivação em servir ao Senhor for motivação pelo que Ele te dá, você está com a motivação errada. Porque nós servimos ao Senhor não é porque Ele nos dá, não, é pelo que Ele é em nós. Porque se nós servimos o Senhor pelo que Ele nos dá, na primeira adversidade nós vamos parar. Porque virão situações, dias em que a nossa vontade é parar, mas a tua motivação não pode ser o que Ele te dá, é o que Ele é em você. A essência, a presença que a gente já não vive mais sem. Isso é gratidão. Gratidão não é ser grata a Deus pelo que Ele me dá. A Bíblia diz que se eu for obediente ao Senhor, Ele me abençoa. Deuteronômio 28, depois que eu li Deuteronômio 28, as bênçãos me alcançam. A tua motivação, gratidão é o que o Senhor é em mim, é que eu não vivo mais sem, é a essência dEle que me renova todos os dias, é a presença dEle. Você sabe por quê? Porque se nós servimos ao Senhor sem o que Ele é em nós, quando o luto bater na nossa porta, a gente desiste. Quando a enfermidade bater na nossa porta, a gente desiste. Quando o medo, a afronta, o desânimo,
Mas se a nossa motivação for o que Ele é em nós, a palavra do Senhor diz que a alegria dele é a nossa força. Tem que lindo, vou passando pela prova dando glória a Deus. É mais ou menos assim. Isaías 40, 29, 3 diz: Ele dá força ao cansado, multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, voam como águias. É o Senhor que renova as tuas forças. Nessa noite o Senhor está te dizendo: aonde você está cansado? Aonde você quer descansar um pouquinho? Mas eu renovo as tuas forças. Eu dou força quando você não tem. Eu abro porta quando está fechado. Eu dou força a você mesmo quando você acha que não tem força mais. Sou eu. Queridos, não desanima. Não pare no meio do caminho. O Senhor não te chamou para isso. Outra voz que tem nos parado são as vozes de dúvidas. Ah, como Satanás é astuto nisso. Será? Será? Será que vai dar certo? Será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor ainda olha para mim? Quantas das vezes Satanás tem colocado essa voz no nosso ouvido aqui pertinho? A voz da dúvida. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, o diabo ele não está interessado se eu prego bonito, se eu canto bonito, se eu trabalho em 5 ministérios na igreja, se eu cumpro rituais de segunda a sexta. Isso é religiosidade. Essa é a verdade. O que ele está interessado é tirar a tua comunhão com Deus, a tua confiança em Deus, porque ele sabe que quando ele tira isso de você, acabou. Porque às vezes a gente até faz os rituais, mas a gente já não tem o relacionamento com ele. A gente cumpre escala, mas não tem intimidade com ele. A gente está todos os dias, a gente está aqui, mas não está nele. E a dúvida é justamente isso. É nos criar uma instabilidade, aonde a gente não consegue se firmar. A Bíblia diz que a fé, ela é o quê? Ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. É firme, é algo que está firme. Fundamento, está raizado, está firme. Isso aqui está firme, ó. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Só que quando Satanás tira isso de nós, a gente não tem estabilidade, não tem firmeza onde eu piso, não tem direcionamento aonde eu vou, não tem resposta daquilo que eu peço. E é isso que ele quer tirar de nós. Ele quer lançar a dúvida justamente para isso, porque quando nós estamos vulneráveis, é aonde ele entra. Porque sem certeza, porque vamos falar a verdade, gente, tudo que eu coloco a mão é mais fácil, tudo que eu vejo é mais fácil. Mas você crê em algo que você ainda não vê, geralmente é mais difícil. Mas o Senhor nos chama nessa noite a olhar na direção dele. Tiago 1,6,8 diz: peça porém fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é movimentado pelo vento e arremessado de uma parte para a outra. Olha o que a palavra de Deus diz. Peça sem duvidar, porque o que duvida é como o mar. É como um barco dentro do mar que dá o vento e não tem direcionamento. É como o barco dentro do mar, aonde o vento dá e vai para qualquer lugar, você não sabe aonde vai chegar. O negócio é você estar dentro desse barco e entregar a direção àquele que está governando a tua vida. E eu nem saber se é onde vai chegar, mas crendo que aonde ele vai te levar é o lugar aonde ele quer que você esteja.
Porque se nós não pedirmos ao Senhor que coloque fé, nós vamos viver a vida toda como esse barco, remando, remando, remando e balançando para lá, balançando para cá, balançando para lá, e não vamos sair do lugar. Não vamos concretizar nada na nossa vida, nem espiritual, nem financeiro, nem profissional. Queridos, existem tantas pessoas que têm tanta dúvida que não conseguem escolher nada. Tem tantas pessoas que têm tanta dúvida que não conseguem, quando vai comprar uma coisa, não consegue escolher a cor. Eu estou trazendo isso para o natural, coisas simples. A dúvida é a pior coisa, quando você deita e pensa assim: meu Deus. Comece a ter um posicionamento de direcionamento aonde o Senhor quer te levar. Para que Ele te chamou? Qual é o chamado que você tem? Qual é o ministério que o Senhor te chamou? Aonde Ele quer te levar? E como que eu consigo ter fé diante de um mundo como a gente está vivendo? Diante de situações tão difíceis que batem na nossa porta. Como eu consigo ter certeza de alguma coisa, Simone, que eu não estou vendo? Como que eu vou esperar por alguma coisa que eu não sei quando vai chegar? A palavra de Deus diz em Romanos 10:17. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nada pode tirar de você o seu relacionamento com Deus, quando você está firmado na palavra de Deus. Tudo que eu falar aqui pode mudar. Tudo que disserem pode... Hoje eu posso dizer uma coisa, amanhã pode estar totalmente diferente. Mas a palavra de Deus jamais muda. A palavra de Deus é o que te direciona. A palavra de Deus é o que te transforma. A palavra de Deus é o que te faz ir além. A palavra de Deus é o que te muda de dentro para fora. E é isso que o diabo não quer. Relacionamento com Deus, jogando medo, desânimo e dúvida, tirando de nós isso, que é o relacionamento onde eu consigo ouvir Deus. Se até com Jesus o diabo fez isso, tentou tirar dele um legado que você tem e ninguém tira de você. Você sabe qual é? É ser filho de Deus. Essa herança que você tem, ninguém tira de você. Quando Jesus vai para o deserto e o diabo tenta ele, o que o diabo fala com Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, se joga lá embaixo. Só que antes de Jesus ir para o deserto, ele foi batizado. E ouviu uma voz que dizia do céu: eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo. Queridos, nada que o diabo fala tira de você o legado de ser filho. Nada que o diabo coloque na tua mente tira de você o legado de ser filho de Deus. Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu paguei um preço, em quem eu morri por você. Nada tira de você a filiação de filho, a não ser você mesmo. Nenhuma voz tem o poder de tirar de você a maior herança que você tem, que é ser filho de Deus. Tá difícil o casamento? Tu é filho de Deus, tu vai vencer. Tá difícil a minha vida financeira? Tu és filho de Deus, tu não deixa de ser filho de Deus. Tá difícil isso? Tu continua sendo filho de Deus. Ainda que a voz venha e queira tirar você do propósito, tu és filho de Deus. Não esquece isso. Não esquece, não deixe com que Satanás aleatoriamente enche a tua mente com outra voz, a não ser a voz que tu é filho amado, filho de Deus, a quem ele morreu, pagou um preço pela tua vida. Quer ver outra voz que tem tirado? São vozes de tribulações, aflições.
Mentes atribuladas, atormentadas, depressivas, sem rumo, sem direcionamento. Quantas tribulações, quantas perturbações da mente. Quantas pessoas depressivas. Eu trabalho em farmácia. De 10 medicamentos, 8 são antidepressivos. Não estou falando nada contra tomar medicamento não, queridos. Outra coisa, você tem que cuidar do teu corpo terrestre. Se tem uma coisa que eu aprendi, que a gente precisa andar alinhado com Deus. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Às vezes eu falo muito isso. O meu filho mais velho, ele sempre quando ele ia fazer prova, eu falava com ele assim: Felipe, você sempre pede direção de Deus, sempre ora. Mas o Felipe é muito fechado, muito quieto. E João, eu falo a mesma coisa. João, quando você for fazer a prova, você pede a Deus. Só que eu falo com ele assim: mas você tem que estudar. Deus não é varinha de condão que você bate como no desenho e a coisa acontece, não. É alinhado um com o outro. Você vai estudar e na hora Deus vai trazer na tua mente aquilo que você estudou. Eu falo com ele: filho, você não deixa, você tem que entender que Deus, Ele anda alinhado com aquilo que você se posiciona. Quantas pessoas morrendo, depressivas, atribuladas, vivendo de forma incondicional aquilo que o Senhor chamou, atormentadas, sem rumo. Mas em Romanos 5:3-5 diz: mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, a esperança a fé, que não traz confusão. Nada que nós passamos é em vão. De tudo nós tiramos uma lição. Todas as situações que nós passamos, às vezes nós passamos por algumas aflições que na hora a gente não entende, mas lá na frente você vai entender que tudo tem um propósito. Em tudo, nada, o Senhor não desperdiça nada. Em tudo Ele mostra. E às vezes Ele permite sim algumas situações para gerar em nós curas interiores que nós precisamos, gerar em nós sentimentos que nós precisamos mudar, gerar em nós atitudes que nós estamos fazendo e devem ser mudadas. A palavra de Deus diz que a tribulação, ela produz paciência, esperança, perseverança. Às vezes alguma coisa o Senhor ainda não mudou porque Ele não quer. Não é a situação que precisa mudar, é você que precisa mudar um posicionamento diante da situação que você está vivendo. Algumas situações nós temos muito hábito de colocar a culpa do diabo em tudo. Algumas coisas são posicionamentos que nós precisamos ter. E às vezes o Senhor permite sim, para que isso gere em nós mudança e transformação. Nós não conseguimos avançar se nós estivermos espiritualmente mortos, com feridas abertas dentro do nosso interior. Não vai, não avança. Só que muitos estão dando vozes. Eu já contei isso aqui, que a minha vida só deslanchou depois que eu consegui ter um relacionamento de pai, filho e perdão do meu pai. Vivi muitos anos aprisionado nisso, não conseguia perdoar, até que o Senhor fez um reboliço, e eu entendi que quem precisava se posicionar era eu, só que eu não conseguia. E aí, em vez de eu orar a Deus para mudar a situação, eu orei ao Senhor para me mudar. Eu comecei a subir monte e falar: Senhor, eu não quero perdoar, eu não consigo, mas se isso é um posicionamento que o Senhor está me chamando para viver a tua palavra, me muda. E hoje eu e meu pai somos assim, ó. Nem eu sei explicar. Se eu te explicar, eu não sei te explicar. Existem situações que não vão acabar enquanto o seu posicionamento não for de acordo com aquilo que o Senhor tem te colocado. Não dê ouvido às vozes tribuladas que têm tirado você do foco que Deus chamou. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não permita que sejamos tentados além das vossas forças. Pelo contrário, providenciará um escape para suportar.
Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Jamais o Senhor vai te permitir passar algo que Ele não te sustente. Mas é que às vezes a nossa mente está tão longe, que essas vozes atribuladas, elas vêm e tiram de nós. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ser atribulados. Passar por dificuldade, nunca disse que seria fácil. Às vezes eu sento isso e falo para meus filhos, se falaram para você que servir a Jesus é fácil, estão te enganando. É uma das coisas mais difíceis que tem. É renunciar dia após dia, abrir mão da tua vontade e ainda arriscar não entrar no céu. Se te falaram que servir Jesus é moleza, desculpa, te enganaram feio. Servir a Jesus é uma das dificuldades mais difíceis. Existe vontade, posicionamento, mas nada compensa servir ao Criador. Nada compensa o relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nada compensa ser chamado filho de Deus. O nosso alvo não é aqui. O nosso alvo é a glória. Não deixe com que as vozes de tribulações tire você do foco do Senhor. Outra voz que tem tirado a gente do prumo do Senhor, sabe qual é? É a voz do passado. Ah, essa é. Quantas pessoas presas ao passado? Quantas pessoas presas a experiências que já viveram? Quantas pessoas presas a apontamentos que foram apontados? Quantas pessoas não conseguem viver o novo de Deus porque estão presos lá no passado, agarrados em situações que viveram, em palavras que ouviram, em momentos que acham difícil. Aí vive agarrado, anda, mas quando vê está no mesmo lugar, voltando lá atrás e lembrando aquilo. Ei, passado é passado e fica lá atrás. Deixa eu te falar uma coisa, esquecer passado é amnésia, isso não existe. Mas o passado, ele está lá atrás. Eu tenho que olhar para ele como uma experiência, da onde o Senhor me tirou. Eu tenho que olhar para aquela situação e tirar dela algo que o Senhor me curou. Agora eu não posso viver presa a algo que eu vivi lá atrás. A partir do momento em que eu entendi, e o Senhor me perdoou, e eu mudei as minhas atitudes. Mas o diabo tem sido especialista, e principalmente nos lembrar a nossa parte ruim. Nós somos maus, queridos, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz em Isaías 43, 18, 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais antigas. Eis que faço coisa nova. Mas não tem como o novo de Deus entrar se eu permanecer agarrado no velho. Não tem como o Senhor restaurar se eu não abro mão de algo que já passou. Não tem como eu colocar alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, se eu quero renovar o meu guarda-roupa, mulher tem muito isso, né? Se eu quero renovar o meu guarda-roupa, trazer roupas novas, o que eu tenho que fazer com as velhas? Aquelas que não me servem mais, aquelas que eu já não uso há um ano, aquelas que eu não gosto mais da cor. Eu preciso tirar para poder colocar as novas que eu colocar. Não tem como o Senhor fazer algo novo na minha vida se eu vivo amarrada lá atrás em algo que eu já vivi. Se anda para frente. Agora, todas as vezes que eu olho para trás de alguma cicatriz, eu vejo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou de lá. Quando eu era pecador, quando eu vivia no fundo, quando ninguém dava nada por mim, o Senhor, como filho, olhou para mim, me resgatou, me levantou. Eu vou andar para frente, para trás chega. Você não é ser melhor do que ninguém, é entender que Deus nos ama, nos perdoa, e o Senhor quer te levar a avançar um algo novo. Não deixe com que essa voz tire você. Quantas pessoas com tantos ministérios mortos dentro da casa de Deus, porque estão presos lá em passado? Quantas palavras ouviram? Quantas acusações? Você não vai ser ninguém. Não adianta. Você é igual fulano.
Ah, você é igual seu pai, igual sua mãe. Ah, não vai dar nada por conta. Está quebrado todo o poder dessa palavra em nome de Jesus. Uma vez que o Senhor te resgatou, é para te fazer novo. Tire as coisas velhas. Eu sei que não é muito fácil, existem coisas que nos magoam muito, queridos. Mas o Senhor é tão lindo, que Ele tem o poder de nos curar. Deixe ser curado pelo Senhor. Abre a porta do teu coração. Aonde é a ferida que está aberta? O Senhor te pergunta hoje. Aonde é a ferida que precisa ser curada? Talvez foi uma palavra que você ouviu. Talvez foi algo que fizeram com você. Talvez foi o lugar da origem da onde você veio. Peça ao Senhor para que cure o teu coração, para que Ele possa te usar para coisas novas. Outra voz que nos impede de ouvir a voz de Deus é a voz da inferioridade, incapacidade, comparação. Essa voz tem tirado muito de nós. Muitas pessoas não conseguem avançar em nada, porque se comparam demais. A gente vive, infelizmente, numa era onde tudo é comparação. Precisa ter o corpo perfeito, precisa ter isso perfeito, precisa ter o estudo maior do mundo. Queridos, entenda uma coisa, eu não estou falando nada contra estudar, contra nada disso. Quando você cuidar do seu corpo, não é isso. Eu estou dizendo que a gente vive numa sociedade que quer nos impor a viver um padrão que muitas das vezes é longe do padrão do que Deus tem para nós. Uma sociedade onde eu preciso ser igual ou maior que o outro para ser aceito. Uma sociedade que, se eu não me vestir dessa maneira, se eu não me falar dessa maneira, se eu não me comportar dessa maneira, eu não sou aceito pela sociedade. Ainda bem, porque você muitas das vezes não pode ser aceito mesmo. O Senhor te chamou para ir na contramão do mundo. Essa é a realidade. Você não é igual a todo mundo. Você não faz tudo que todo mundo faz. Às vezes a gente custa colocar isso na nossa cabeça, não é? Principalmente os jovens. Eu falo isso pro meu filho. Eu louvo a Deus porque o Felipe, vai fazer 16 anos. Eu brinco com ele, a sua cabeça é de um velho de 60 anos. Ele é muito assim, sabe? Sistemático, quem conhece ele sabe. Todo certinho, todo sistemático. Nem falar alto perto dele ele não gosta. Mas o João já é mais agitado. O João é espadeiro, fala pra caramba. Mas eu fico olhando os dois, como são personalidades diferentes. Eu crio eles da mesma maneira, ensino os mesmos valores, mas eles respondem de forma diferente. Você sabe por que isso? Porque você é único. Quem te criou, como diz, tem uma brincadeira que fala quem te criou, tem um hino, não sei, jogou a forma fora. Você é único. Você pode nascer gêmeo com alguém que a sua digital é uma só. Você é único. Você tem uma história. Você tem uma criação. Não se compare com ninguém. Não deixe Satanás tirar de você a alegria por se comparar com alguém. A gente precisa entender que nós viemos de famílias diferentes, história diferente. O que eu passei, o irmão Valci talvez não passou. A maneira como eu caminho, ele caminha de maneira diferente. Em Gálatas 6, 4, 5 diz: cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deveria carregar o seu próprio cargo. E às vezes eu cobro isso do Felipe. Eu falo: Felipe, você tem que falar mais, porque eu falo muito. Você tem que chegar em casa e me contar isso. E às vezes eu fico brava com ele. E já com o João eu quero reprimir ele para ser igual o Felipe. Fala pouco, fala menos. Não seja tão positivo, porque o João é positivo. Ele chega lá e fala: mas essa roupa está horrorosa, tira isso. Enquanto o Felipe vai deixar o resto da vida, não vai falar nada. Um dia o Senhor falou comigo: não cobre de um o que o outro é. Respeite os limites. Respeite a personalidade. Lógico, ensine e eduque dentro da palavra. Mas não compare os dois. Nós vivemos num mundo cruel de comparação. Eu preciso ter, eu preciso ser, enquanto a verdadeira essência que não pode faltar em nós está faltando, que é a presença do Espírito Santo de Deus.
E você sabe o que é mais triste? É que o mundo vive se comparando, se cobrando, e nada é preenchido, porque nada preenche um vazio que só o Espírito Santo de Deus tem poder para preencher. Essa é a pior situação. Nada consegue preencher aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode preencher na nossa vida. E aí a gente começa a se cobrar. Eu começo a me comparar. Poxa, eu queria ser igual a Zilene. A vida da Zilene é assim, é assado. Queridos, vai ver o que enfrentou para chegar até aqui. Cada um tem uma história. Não se compare, não se cobre tanto. Agora existe uma voz que ela precisa ser discernida entre todas as vozes aleatórias que sopram nos nossos ouvidos. Essa voz precisa ser discernida para que nós possamos ter direcionamento, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Talvez seja a voz mais difícil de ouvir, porque ela é uma voz onde você precisa ter uma mente verdadeiramente voltada para Deus, para você conseguir discernir. E no meio de tantas vozes aleatórias, aonde o mundo sopra para lá, sopra para cá, a Bíblia diz que a voz do Espírito Santo de Deus, quando Elias está dentro da caverna, quando Elias entra dentro da caverna e fica lá, a palavra de Deus diz que Deus chega, né? E primeiro passa aquele vento barulhento, não é isso que a palavra diz? Ó, sai para fora, ó, passa o vento barulhento. Deus não estava no vento. Depois veio o terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, Ele não estava no fogo, mas veio um suave murmúrio. A voz do Espírito Santo de Deus, ela te traz paz, ela te traz consolo, ela te cura, ela te renova, ela te tira do lugar que você está prostrado, ela te dá direcionamento para você ir além. A voz do Espírito Santo tem o poder de mudar, ela tem o poder de sobressair sobre todas as vozes que nos atormentam. A palavra de Deus diz em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Queridos, quantas das vezes essa voz barulhenta não tem deixado você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Porque a voz do Espírito Santo de Deus, ela não é essa barulhada que nos tira a paz. Ela é a voz suave. É Deus te falando: oi, eu estou aqui. O que você precisa nessa noite? Aonde você quer que eu entre hoje? Ei, não ouve as vozes atormentadas que têm entrado na tua mente. Eu tenho a voz do Espírito Santo de Deus. Em Jeremias diz: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós serei meu povo, e segui diante por todo o caminho que eu vos indico para seres felizes. Muitas das vezes a gente não consegue avançar por isso. Querido, não existe felicidade plena. O irmão Valci estava falando isso aqui no estudo. Não existe felicidade plena. Existe sim uma vida alinhada com Deus que te faz avançar em todos os momentos que você passa. Aonde dá direcionamento, aonde você não tem mais força para ir. Às vezes a gente acha assim: eu vou aceitar Jesus e eu vou viver plenamente. Não vai não. Não existe felicidade completa. Existe sim momentos felizes, momentos tristes, momentos de dificuldade, processos que nós passamos. O que nos faz avançar é discernir e ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. É saber que Deus está conosco. Simone, mas eu não consigo discernir a voz de Deus. Como que eu consigo discernir a voz de Deus? Sem ter intimidade com Ele, você não consegue ouvir Jesus. Sem tirar um tempo, sem ler a palavra, sem buscar ao Senhor, você não consegue discernir. Você sabe por quê? Porque se a gente não parar para ouvir Deus, as outras vozes sobressaem e nos afogam. Eu falo que o Senhor me levou para o lugar que eu mais amo, que é a palavra. Eu não canto nada.
Felipe fala, prega, mas não canta não, pelo amor de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer para a tua vida tudo que você precisa. Já estou terminando, queridos, a hora está avançando. Eu lembro quando a minha mãe teve muito ruim em Itaperuna. Minha mãe operou. Depois de 30 dias, 33 dias em casa, minha mãe pegou uma bactéria no centro cirúrgico. Depois de 33 dias, aquela bactéria de dentro para fora começou a roer minha mãe todinha por dentro. Abriu uma ferida assim. E aí minha mãe ficou muito ruim, muito ruim. Nós voltamos para Itaperuna com ela e fiquei lá com ela mais 10 dias. E aí ela ficou muito ruim mesmo, pegou uma bactéria e foram dias muito difíceis. Só que Deus fez uma coisa comigo antes da minha mãe operar. 3 dias antes da minha mãe operar a primeira vez, eu lembro que eu estava fazendo Joaquim, tinha 2 meses, eu estava fazendo Joaquim dormir na janela, assim, todos os dias que eu ia fazer ele dormir, eu tinha costume de ficar ninando o Joaquim, conversando com Deus. E algo falava comigo que aquela cirurgia não era boa. Meu irmão chegava lá em casa e falava assim, Ninha, eu estou sentindo um negócio ruim. Eu estou sentindo um negócio ruim de cirurgia na minha mãe. Eu falei, vamos orar, vamos orar. E eu lembro que eu orando ao Senhor na janela, eu comecei a orar ao Senhor e sabia como você sentisse que você ia perder? Aquela dor da perda. E eu comecei a falar assim, Senhor, não tira minha mãe de mim agora não. Joaquim nasceu agora, Senhor. Me dê a oportunidade da minha mãe ver o Joaquim crescer ao menos um pouquinho. E eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que tem algo errado, mas não tira minha mãe de mim agora não. Eu estava com a minha casa quase pronta, eu ia mudar para perto da casa dela, e o sonho dela era ver eu mudar para ali. E eu comecei a falar com o Senhor, chorar, Senhor, dê oportunidade à minha mãe, por favor. Eu comecei a orar ao Senhor. E o Senhor trouxe aquela passagem do rei Ezequias, né, que o Senhor tinha dado a sentença, que ele morreria e não viveria. E ele vira, chora, e o Senhor acrescenta a ele 15 anos. O Senhor não me falou quantos anos ia acrescentar a minha mãe, mas Ele falou comigo aquele dia na palavra dEle, eu vou acrescentar dias à tua mãe. E eu me apeguei com aquilo. 3 dias depois minha mãe operou, a cirurgia foi um sucesso. 33 dias depois começou aquela tribulação. E vamos para Itaperuna e morre, não morre, coisa. Um dia meu irmão ficou com a minha mãe lá, ele chegou em casa e falou, Ninha, minha mãe não passa essa noite. Meu irmão muito desesperado, assim, nervoso. A minha mãe não passa dessa noite, Ninha, não passa dessa noite. O Senhor falou comigo, lembra da palavra que eu te falei? Que eu acrescentaria dias. Queridos, eu me agarrei nessa palavra e eu falei com ele, não abro mão não. O Senhor falou comigo que Ele acrescentaria dias na vida dela. Eu não vou ouvir outra voz a não ser a voz do Senhor. Eu não abro mão. Falei, amanhã eu vou ficar com ela. No outro dia eu fui, levei a palavra de Deus. A minha mãe deitada, não conversava, não falava nada. Eu peguei a palavra e comecei, passei noite toda ali. Eu falei, Senhor, eu não abro mão. Eu não abro mão porque a tua voz falou comigo. O teu Espírito Santo falou comigo que o Senhor acrescentaria dias nela. Eu não sei quanto tempo, mas eu não aceito agora porque foi o Senhor quem falou comigo. E eu lembro que foi passando aquela turbulência. Depois de um tempo minha mãe voltou para casa. Cheguei a dar comida na boca da minha mãe porque ela não levantava da cama. Mas hoje eu louvo o Senhor. Todas as vezes que eu chego lá e vejo ela com o Joaquim no colo, o Senhor me traz essa palavra. Eu lembro da voz do Espírito Santo de Deus que sussurrou no meu ouvido aquele dia. Eu acrescentaria dias. E todo dia eu vou lá tomar café com ela, porque eu penso assim, Senhor, o Senhor me deu um privilégio. O Senhor acrescentou dias. Queridos, o que eu estou dizendo para você, que muitas das vezes as vozes aleatórias tiram de nós aquilo que o Senhor tem. Se o Senhor te prometeu, não permita que as vozes aleatórias tirem de você. Se o Senhor falou que é com você, é com você. Não permita que o barulho ao lado tire o foco daquilo que Deus tem para você. Queridos, fique de pé. Mariana, pedi a Mariana para cantar um louvor, porque eu não canto, irmãos. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor te pergunta hoje, por que você está na caverna? O que tem te feito estar na caverna até hoje, parado? O que tem te paralisado? O engraçado é que Elias, ele tenta justificar o Senhor. Senhor, eu fui fiel a ti. Só eu fiquei de todos os profetas. Parece que Elias, ele se zanga com o Senhor por um momento, tipo assim, poxa Senhor, só eu fiquei para te servir, só eu permaneci, e olha o que eu estou fazendo dentro dessa caverna. E o Senhor pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aí dentro?
Você tem muita coisa para fazer, Elias. Você tem um chamado pela frente. Você tem um ministério pela frente. E hoje o Senhor te pergunta: por que você está parado dentro da caverna sem se mover? Por que você estagnou diante de algo, alguma coisa que você ouviu? Diante de alguma voz que te parou no meio do caminho? Por que você desistiu daquele projeto que eu coloquei nas tuas mãos? Por que você abriu mão daquele sonho que era seu antigo? Ei, sai da caverna hoje. O Senhor está à porta da caverna. A voz do Espírito Santo de Deus está à porta, suavemente te perguntando: ei, sai para fora. Queridos, Oi. a Bíblia diz que Elias, ele deita debaixo do zimbro, igual eu falei, um arbusto que tinha raízes fortes para aguentar o clima do deserto. A Bíblia diz que Elias desejou a morte. E aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, um homem que tinha um relacionamento tão grande com o Senhor, se sentiu tão fraco a ponto de desejar a morte. Talvez hoje você está assim, cansado, desanimado, com medo, com dúvida, sentado embaixo de um arbusto, desistindo. Mas como o Senhor mandou anjo lá para alimentar Elias e falou: levanta, come, anda. O Senhor disse para você: levanta, toma um posicionamento, comece a pedir o direcionamento do que eu tenho para a tua vida, e você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou pedir as meninas para cantarem esse louvor, e eu quero que você coloque diante do Senhor aquilo. Se você quiser vir aqui para a gente orar, a gente ora. Se você quiser ficar no banco, você pode ficar. Mas eu quero que durante esse louvor, você comece a discernir qual voz você tem ouvido. E o que tem te feito ficar dentro da caverna. O Senhor não te chamou para isso. Ver o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Qual voz tem tirado você hoje? Tua voz, Senhor, qual voz tem feito você parar no meio do deserto? Voz para longe do projeto de Deus. É cheia de majestade. Qual voz tem confundido ela a voz do aponta a Espírito Santo dentro de você? dissipa toda a confusão. Mas essa noite não deixe. E traz luz na Fala pro escuridão. Senhor, aonde é a deficiência que ele precisa entrar? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, Ouça a voz do Espírito eu Santo. morro. Ouça o Espírito Santo falando com você nessa noite. Ouça o Espírito Santo de Deus te abraçando nessa noite. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua.
tire o fogo, Senhor. Que nada nos tire do propósito que o Senhor nos chamou. Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento nessa noite. Todo ouvido espiritual seja aberto nessa noite para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, conosco nessa noite. Que possamos sair daqui convictos, ó Deus, do legado de filho que o Senhor nos deu. E o chamado que o Senhor tem para nós. Não permita, Senhor, que nada tire de nós o legado que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Cura a tua igreja, liberta. Restaura para a glória de Deus. Ativa ministérios que estão parados, Senhor. Ativa ministérios que estão parados. Tua voz é tu. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos essa noite. Nós engrandecemos o teu nome porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Deus, pela tua misericórdia. A palavra do Senhor diz que a tua misericórdia ela é renovada todas as manhãs sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de ouvir a tua voz. Nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Esse é o nosso Deus. Só precisamos de uma coisa: parar para ouvir Deus. Às vezes a gente para ouvir tanta coisa, mas não paramos para ouvir Deus. Então nós precisamos parar para ouvir Deus, porque eu tenho certeza que quando nós paramos para ouvir Deus, nem o inferno nos faz parar. Nós vamos continuar, nós vamos avançar, porque o Senhor nos encoraja, e tudo que ouvimos de Deus é: vai, eu sou contigo. Amém? Irmãos, queria convidar a irmã Mariane, é isso? Que vai estar lendo, o Tayan que vai estar lendo. Eu pensei que era você. Então, eu entendi quase nada de tudo que foi dito. O Tayan vai estar lendo aqui uma mensagem, né? É surpresa. A paz do Senhor para os irmãos. Já vou começar, prometo não enfadá-los, tá? Irmãos, ia ser mesmo a Mariane, só que nós trocamos de última hora. Eu peguei o papel dela, ela pegou o meu. Hoje eu não sei se está todo mundo aqui ligado no calendário, nas datas que se comemora, mas hoje é dia da esposa do pastor. Muitas vezes é um dia que muitas pessoas, como eu imagino que alguns aqui, quando eu falei, nem lembravam. Mas é um dia importante, porque o chamado que Deus entrega a um pastor não é somente dele. Ele tem a ajudadora, e a ajudadora está dentro desse chamado, e é parte essencial no chamado, porque o pastor cuida de uma igreja, mas quem vai cuidar do pastor? Quem é o braço direito desse pastor? Então, nós preparamos um pequeno texto, porque é uma data que nós queremos lembrar que tem um peso. Aqui nós temos a esposa do pastor, que é a irmã Evalda. Hoje eu sou neto, estou homenageando, mas nós temos por aí afora muitas outras que merecem também ser reconhecidas com o chamado que Deus as entregou.
Então, eu quero te relembrar sobre o que é a mulher do pastor. O texto diz assim: hoje celebramos uma mulher forte, sensível e cheia de fé. Ser esposa do pastor é mais que um título, é um chamado silencioso, uma missão de amor e renúncia. Ela ora quando ninguém vê, ela aconselha com palavras mansas, ela acolhe com o coração aberto, ela sustenta com fé quando os dias são difíceis. Enquanto o pastor cuida do rebanho, ela cuida do pastor. Enquanto muitos veem o púlpito, poucos enxergam os bastidores. E ali está ela, firme, perseverante e cheia de graça. Sua vida é testemunho, seu abraço é um consolo, sua presença é uma bênção, porque ela é usada por Deus em nosso meio. Que Deus continue renovando suas forças, enchendo seu coração de alegria e recompensando cada lágrima, cada oração e cada gesto de amor dedicado a esta obra pertencente ao Senhor. Feliz dia da esposa do pastor. Que o Senhor te honre, assim como você honra o chamado que recebeu. E essa é uma simples e singela mensagem da Igreja Congregacional de Mangueirão para a nossa esposa do pastor, a irmã Evalda. Vem cá. Mas não vamos ficar só nas palavras. Nós preparamos uma coisinha pequena para a senhora, tá? Mas sei que não representa metade das suas funções e daquilo que a senhora é aqui dentro, mas com certeza é cheio de amor e carinho de uma igreja que te ama. E é essa igreja que eu te convido nesse momento a se colocar de pé, e o pastor Valci vai fazer uma oração sobre a vida da esposa do pastor, a mulher que Deus escolheu para ser a sua ajudadora. Amém, irmãos? Às vezes, enquanto eu estou a serviço do reino, ela está em casa, orando, pedindo a Deus que nos conceda graça e que nos conserve com vigor suficiente para enfrentar os desafios. E às vezes ser a esposa do pastor não é tão fácil como parece, né? Às vezes muitas pessoas dizem assim: ah, seu esposo é o pastor, então é muito bom, muito fácil. Não, talvez seja uma carga maior do que a que você leva, sendo a esposa de um membro, sendo a esposa de outro irmão. Talvez seja uma carga menor que você leva. Sabe por quê? Porque quase sempre a esposa do pastor, ela é o bode expiatório. Tudo que acontece é a esposa do pastor. Tudo que falam é porque a esposa do pastor é assim, porque a esposa do pastor não fez isso, porque a esposa do pastor é aquilo. E assim, às vezes as lágrimas rolam. Mas em maio completa 30 anos que estamos aqui pastoreando, e Deus tem nos sustentado, né? E em maio também a gente faz 40 anos de casado, porque Deus tem nos sustentado. Não é porque somos fortes ou capazes, mas porque o Deus que nos chamou, nos escolheu, é capaz, e Ele pode todas as coisas. Então eu quero pedir à igreja que esteja intercedendo juntamente comigo, pela Evalda, que é a minha esposa, há quase 40 anos. E alguém que tem estado com dificuldade ou com facilidade, com muita alegria ou chorando, há quase 30 anos, junto comigo na direção dessa igreja. Amém? Vamos orar?
Amantíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que Tu és. Deus, porque não vivemos pelos acontecimentos, não vivemos, ó Deus, pelas circunstâncias, mas vivemos pela Tua graça, e a Tua graça nos alcançou e tem nos sustentado até aqui. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e neste dia que se comemora o dia da esposa do pastor, nós queremos entregar a Tua filha nas Tuas mãos. O Senhor conhece as suas limitações, suas dificuldades, seus anseios. O Senhor conhece, ó Deus, o que passa no seu interior. O Senhor conhece melhor do que eu, Senhor, que convivo há mais de 40 anos desde o namoro, mas que conheço talvez parcialmente, mas que o Senhor a conhece por inteiro. Por isso nós a entregamos em Tuas mãos, e que o Senhor venha realizar na vida da Tua filha a obra que o Senhor tem a realizar, e que ela possa estar, ó Deus, à disposição do Senhor, que ela simplesmente seja voluntária, Pai, nas Tuas mãos, na Tua presença, Deus, e que a Tua igreja possa vê-la como alguém que precisa, Pai, de um abraço, de alguém que talvez um abraço seja muito pouco, mas que precise de uma palavra de apoio, de um reconhecimento que talvez não exista para muitos, mas o Senhor tenha colocado neste lugar, nesta posição. Por isso dê a Tua graça, fortalece a Tua filha, e que nem uma das dificuldades enfrentadas, ó Pai, seja motivo para parar, para retroceder, mas que cada dificuldade sirva de alavanca, Senhor, para alavancar a vida espiritual da Tua filha, que sirva de alicerce, de base, para promover a sua segurança e a sua estabilidade espiritual, e que ela possa avançar confiando em Ti, porque só o Senhor é Deus. Por isso nós a entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós já estamos chegando ao término de nosso culto, mas eu quero que você saia daqui nesta noite refletindo qual a voz que você tem ouvido e qual a voz que você pretende ouvir a partir de hoje. Talvez você tenha ouvido vozes que te façam sentir vontade de parar até aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, e você vai sair daqui com o desejo de ouvir somente a voz do Senhor, porque se não ouvirmos essa voz, nós morremos. Mas se nós ouvirmos, nós prosperamos, avançamos e conquistamos o objetivo de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós queremos fazer os anúncios dos demais trabalhos.